Examinai tudo e retende o que é bom. Certamente você já ouviu essa frase, que de fato é bíblica, porém muitas pessoas que se dizem cristãs a usam como um argumento, uma justificativa para se examinar coisas pecaminosas, com a desculpa de que daquilo que elas estão vendo estarão retendo algo de bom. Uma ilustração disso é que certa vez eu li em um blog um pastor justificando ele assistir o desfile de carnaval e inclusive acompanhar novelas, dizendo que este versículo bíblico estaria lhe dando respaldo para isso. Ou seja, ele estaria examinando o desfile de carnaval para tirar algo de bom daquilo e estaria examinando também as novelas para tirar algum bom ensinamento. Da mesma forma, existem hoje pastores também, inclusive gravando vídeos onde comentam sobre filmes seculares, tentando tirar destes filmes alguma luz, algo de bom, e usando esta justificativa exatamente deste texto que se encontra em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo de número 21. Examinai tudo, retende o bem. Mas do que é que Paulo está falando aqui na primeira epístola aos Tessalonicenses? Vejamos o contexto. O versículo 20 explica o contexto. Não desprezeis as profecias, examinai tudo, retende o bem. Ou seja, ele está falando sobre profecias. Sejam estas profecias previsões do futuro, ou sejam estas profecias simplesmente a pregação da palavra de Deus. Porque aquele que prega a palavra de Deus, ele está se colocando como boca de Deus na terra. Está transmitindo uma mensagem que diz ser da parte do Senhor. Então, é sobre isso que Paulo está falando aqui na primeira epístola aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículos 20 e 21. Percebam como é importante nós conhecermos o contexto de cada versículo que é utilizado para se justificar certas atitudes, ou qualquer atitude que seja. Aquele pastor que no seu blog escreveu que estava assistindo desfiles de escola de samba e vendo novelas e que tinha respaldo bíblico para isso, estava na verdade não somente enganando outras pessoas, como enganando a si mesmo. A palavra de Deus não está nos autorizando a nos contaminarmos, colocando nossos olhos naquilo que, ou mesmo os nossos ouvidos, naquilo que não é santo, naquilo que não é puro. Pelo contrário, a palavra nos orienta a não contaminarmos o nosso coração. Então tome muito cuidado com aquilo que você anda assistindo, ouvindo, aquilo que está entrando pelos seus olhos e ouvidos, porque pode contaminar o seu coração. E a palavra de Deus não está nos dando, em 1 Tessalonicenses 5, versículo 21, nenhum respaldo para que estejamos vendo coisas que não convêm, com a justificativa de que vamos tirar algo de bom destas coisas. Lamentavelmente, volto a repetir, existem pastores até famosos hoje em dia que, de certa forma, estão incentivando, especialmente os jovens, a assistirem filmes seculares que são feitos por pessoas que não têm Cristo, que não têm o Espírito Santo, e são histórias escritas até talvez por uma, ou certamente, por uma inspiração maligna, e só porque são filmes que estão passando no cinema, na televisão, são séries do Netflix, tais pastores estão examinando esses filmes e dizendo que deles dá para se tirar algum proveito. E com isto, estão incentivando as pessoas a assistirem coisas que não convêm.
Vejam que interessante, aqui mesmo em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, logo após o versículo 21, está escrito: abstende-vos de toda a aparência do mal. Vejam que interessante, vamos ler então os 3 versículos. Não somente o 21, mas também o versículo anterior, o 20 e o 22, que eu acabei de ler. Assim diz o texto bíblico, 1 Tessalonicenses 5, 20. Não desprezeis as profecias, examinai tudo, retende o bem, abstende-vos de toda a aparência do mal. Ou seja, o próprio texto bíblico está claramente colocando este examinai tudo dentro da questão das profecias e também está explicando que esse examinar tudo não diz respeito ao mal, porque temos que nos abster até da aparência do mal. Então, muito mais ainda do mal em si. Então vejam como a Bíblia explica a própria Bíblia, veja como não podemos tirar um texto do seu contexto, porque isto pode virar pretexto para heresia, para pecado. Quero lembrar você que o próprio Senhor Jesus nos ensinou: não julgueis, mas ele mesmo também disse, em João capítulo 7, 24, julgai segundo o reto juízo. Então, quando a palavra diz examinai tudo, está se referindo às profecias e está nos ensinando a julgar as profecias. Ou seja, a compararmos aquilo que está sendo profetizado, pregado ou mesmo ensinado com as Escrituras Sagradas. É isto que devemos fazer. Um exemplo disso é o dos bereanos, que em Atos capítulo 17, versículo 11, tendo ouvido a pregação de Paulo, examinavam todos os dias o que Paulo pregava, examinavam nas Escrituras para ver se de fato era verdade. E se converteram a Cristo, porque perceberam que o que Paulo pregava de fato era a verdade. E outro exemplo é o conselho do próprio Paulo aos coríntios. Em 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 29, Paulo declara: tratando-se de profetas, falem apenas 2 ou 3, e os outros julguem. Ou seja, toda a pregação, todo o ensinamento, toda a profecia, revelação, visão, sonho, que lhe contarem dizendo ser algo da parte de Deus, a primeira coisa que devemos fazer é comparar isso com a Escritura Sagrada, com o que diz a palavra de Deus. E especialmente agora, no tempo do fim, porque o Senhor Jesus nos alertou que haveriam muitos falsos profetas e que eles enganariam a muitos. Então não se iluda com quantidade de inscritos em canais no YouTube, onde pessoas estão profetizando, estão falando coisas que impressionam. Tome cuidado, porque quantidade de inscritos, quando ela é excessiva, ela é grande demais, pode até significar que se trate de um falso profeta, que esteja falando coisas agradáveis que muitos querem ouvir e por isso consegue muitos inscritos, muitos seguidores no seu Twitter, enfim, em qualquer rede social. Então, tome muito cuidado com isso. Eu estou para gravar um vídeo falando sobre especificamente como identificarmos falsos profetas. Mas lembre-se, a palavra nos ensina como identificarmos falsas profecias. E, em relação às profecias, temos que examinar muito bem cada uma delas. Temos que tomar cuidado, porque elas podem ser oriundas de espíritos enganadores. Como diz a palavra na primeira epístola de João, não deis crédito a qualquer espírito, antes provai. E é interessante que a palavra provai aqui é dokimazo, que é exatamente a mesma palavra de 1 Tessalonicenses 5, 21. Examinai tudo, dokimazo tudo. Ou seja, é a mesma palavra. E em 1 João está escrito: não deis crédito a qualquer espírito, antes dokimazo, antes provai, examinai, se os espíritos procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora.
1 João capítulo 4, versículo 1. Muito bem, como hoje eu pretendo apenas nesse vídeo lembrar você de que esse versículo, ou até melhor, advertir você de que esse versículo, 1 Tessalonicenses 5, 21, não é justificativa para colocarmos nossos olhos naquilo que é pecaminoso, como esse é o meu objetivo nesse vídeo, eu não vou entrar aqui na questão de como reconhecermos falsos profetas, identificarmos falsas profecias. Pretendo fazer isso no próximo vídeo, mas fica o alerta. Não saia por aí examinando tudo, porque a palavra diz que o que nós temos que examinar são as profecias e delas retermos aquilo que seja de fato bíblico, aquilo que seja de fato segundo a palavra de Deus. Então, antes de você estar se alimentando, recebendo no seu coração uma pregação, confira se aquilo que está sendo pregado de fato condiz com a Escritura Sagrada. Por isso que é tão importante que você siga um plano de leitura da Bíblia, e eu vou falar sobre esse plano um pouquinho mais à frente. Nós temos um plano de leitura que vai estar aqui na descrição para você baixar gratuitamente. Siga um plano de leitura, conheça toda a Escritura Sagrada. Somente assim não seremos enganados.